parabéns mais uma vez aí pelo projeto. Estamos aí há 15 dias, né? Mais ou menos, de um novo trabalho na Vitória, de um novo projeto do treinador Thiago Carpini. Eu queria saber o que você notou de diferente no Condé. E também, quando o Carpini chegou, ele falou sobre contratações, primeiro ia avaliar e tal. Eu queria saber se ele já passou algum feedback para vocês sobre isso. Na verdade, eu costumo dizer que disse isso lá atrás. A gente tem que saber separar as realidades. A Vitória saiu da C para B para A em 2 anos, tem uma diferença de orçamento fenomenal com relação às outras equipes. Em todos os sentidos, arrecadação de patrocínio, arrecadação de ingresso, certo? E arrecadação de venda de camisas. E a gente sabe que o nosso campeonato é um campeonato à base. É um campeonato que a gente luta para ir para a Sul-Americana. E o nosso campeonato, ao meu ver, começa a partir de sábado. São adversários do nosso nível orçamentário. A gente tem aí Atlético de Goiás, Cuiabá e Juventude, certo? Eu costumo dizer que aí começa o nosso campeonato brasileiro. A gente vai precisar muito do apoio da torcida nesse jogo de sábado. Sábado, vamos focar e botar todas as energias para o jogo de sábado. E é evidente que, respondendo a sua pergunta, Carpini tem 15 dias no clube, está analisando os atletas que aí estão. Ele tem um modelo de jogo diferente do modelo de jogo do Condé, certo? E evidentemente ele vai precisar de algumas peças para adequar o modelo de jogo. Mas todo mundo sabe que contratação, a janela só abre dia 10 de julho, certo? Só 10 de julho que a gente vai poder estrear qualquer contratação que seja feita. É evidente que a gente está monitorando, a gente está no mercado, em cima do que Carpini está conversando com a gente, e a ideia é sim de trazer as peças que ele está precisando, dentro da nossa também possibilidade financeira e dentro do que está no mercado, porque não é simplesmente contratar. Primeiro você tem que arrumar o dinheiro, depois você tem que encontrar um jogador adequado no mercado para vir para o Vitória. Com essa situação toda dentro do que vai acontecer com o Vitória, muita gente, muitos torcedores, que é o termômetro de todos nós, que fala assim, por que não demitiu os jogadores antes, lá atrás, o planejamento foi errado, tudo isso. Como é que a diretoria agora está se vendo nesse planejamento? Primeiro que a situação toda que você está dizendo é ter sido campeão brasileiro, é ter sido campeão baiano, ele está inaugurando a academia hoje, uma obra de mais de 10 milhões, foi isso, a situação é verdadeira. Agora, se você considerar que a gente perde 4 partidas em Pateão, que o mundo acabou e que estamos a 33 rodadas do campeonato, então eu não vou entrar na sua pilha de situação toda. Não vou entrar. Repito, o campeonato Vitória começa com o Atlético de Goiás, que é o clube do nível do Vitória, certo? Que a gente vai lutar para começar. Em contratação, você só não erra quando você tem muito dinheiro e pouca contratação a fazer. Palmeiras contratou 3, porque tem uma folha de 30 milhões. O Flamengo 3 e mesmo assim tem risco de errar. O Vitória montou um elenco para a Série C, porque não tinha elenco para montar. Desmontou, montou um para B, porque não tinha elenco para montar. Mantemos a base para ganhar o Campeonato Baiano, e que não foi fácil. Nós não ganhamos o Campeonato Baiano contra qualquer um, ganhando contra um multimilionário, certo? Um conglomerado de não sei quantas equipes. E a partir daí se manteve o planejamento para o brasileiro. Eu nunca iludi a torcida dizendo que eu vou ser campeão brasileiro. Não digo isso, não tenho. O campeonato do Vitória sempre foi e será brigar pela Sul-Americana. Desde o início, esse é o nosso objetivo e continua sendo nosso objetivo. Nós não jogamos ainda com os adversários do nível do Vitória. Não estou dizendo que o Vitória está inferior, estou dizendo que ele tem 2 anos. Se você pegar a tabela do campeonato da Série C de ontem, o Vitória estava jogando lá com Floresta e tomando 1 a 0 no Barradão há 2 anos, nem 2 anos atrás. Debaixo de chuva. Não, debaixo de chuva. Então isso era a nossa realidade. Aí agora você vira para mim e diz, essa situação toda, parecendo que o mundo está caindo em cima da minha cabeça, e que de uma hora para outra ficou tudo ruim, eu não posso entrar nessa pilha de vocês. Não posso, eu sou torcedor, eu sei que o torcedor é passional, os torcedores têm sempre razão, mas nessa pilha eu não vou entrar. A gente está com o mesmo planejamento de ir para a Sul-Americana, certo? Planejamento, temos um grupo que eu entendo que o nosso objetivo nos satisfaz, são jogadores guerreiros que vão lutar. Agora, é evidente, como mudou de treinador, mudou a filosofia, a gente vai precisar sim trazer novas peças. Com relação à saída, não teve nada de planejamento. O Zeca se sentiu que não estava bem, pediu para sair e foi embora. A gente fez aquela homenagem. Zapata
recebeu uma proposta, não está sendo jogado, vem conversar com o clube e a gente está liberando. São os únicos 2 atletas que saíram do clube. Lista de dispensa não existe, não sei de onde tiraram isso, não tem lista de dispensa, contratação só a partir de 10 de julho. Carpini sabe, com esse elenco que tem aí, ele tem que ir até 10 de julho, tem que adaptar, buscar força para que a gente chegue e dê sequência ao nosso projeto. Presidente, aqui, você falou que agora o Carpini tem conversado muito com a diretoria para saber de contratações. Qual vai ser o perfil? Como que o Vitória vai entrar nessa segunda janela de contratações? Qual o perfil que o Vitória vai buscar para essas contratações nesse segundo semestre? Primeiro, porque a gente sabia que, independente de qualquer coisa, que a gente ia fazer contratação. Se fosse Léo Condé, a gente ia fazer contratação. Se fosse Condé, a gente ia fazer contratação. E as janelas existem para isso, não só para o Vitória. As janelas existem para você fazer uma avaliação das primeiras rodadas, que vão ser 10 rodadas, e a partir daí você fazer o reforço. Então, vão ser contratações dentro do que o Vitória pode pagar. Se vocês não sabem, a situação financeira do clube continua ruim, certo? A situação financeira do clube não é boa, todo mundo sabe disso. Nós estamos com as contas em dia sim, não devemos a jogador, não devemos a funcionário. Pelo contrário, o jogador recebe no Vitória com um mês de antecedência, quase, certo? É o único clube do Brasil que paga dessa forma, é uma forma de dar incentivo, mas sabe Deus e a diretoria como a gente faz para cumprir nossos acordos. Então nós vamos contratar dentro das possibilidades. Não vamos fazer loucura. Eu não sou irresponsável para entregar o clube do jeito que eu recebi. Devendo 330 milhões, devendo 35 milhões de transferban, 30 milhões da Justiça do Trabalho, devendo 117 milhões de impostos, com as contas bloqueadas, dia sim, dia não. Hoje pelo menos leva 5 ou 6 dias, mas era dia sim, dia não, certo? Ou seja, nós não vamos fazer loucura. O nosso objetivo está aí, o nosso planejamento segue, e eu tenho certeza que a gente vai se recuperar no Campeonato Brasileiro, e eu tenho certeza sim que a gente vai brigar para o nosso objetivo, que é ir para a Sul-Americana. Temos 33 rodadas a fazer ainda, 33, certo? Fizemos 5. Presidente, bom dia. Falando especificamente sobre o planejamento, o senhor já citou 2 vezes a questão da Sul-Americana, eu queria falar sobre o planejamento num todo. Como foi prejudicial para o Vitória a saída precoce na Copa do Brasil? Isso prejudica o Vitória de que forma? No orçamento e também no planejamento do time. Bom, primeiro que eu não gosto de chorar de arbitragem, né? Mas ficou claro que se o pênalti fosse marcado, a gente não tinha saído. Tanto que a gente representou e os árbitros foram suspensos. Mas não vou entrar nisso, isso não vale, o que vale é o que ficou pelo resultado, é evidente que prejudica sim. Mas a gente, desde o início, a gente tem uma resiliência muito grande, a gente vai buscar dinheiro onde nem imagina, certo? E a gente tem feito isso para superar o nosso orçamento, vamos cumprir o nosso orçamento. Tem feito sempre assim desde quando a gente chegou. Foi um prejuízo financeiro e um prejuízo técnico. Presidente, a curto prazo, falando, em junho, a Vitória vai disputar metade, quase metade do turno. Em junho, quase um terço dos jogos em casa, já que são 19 em casa, vou jogar 4 aqui no Barradão. Como é que você trata esse mês, juntamente com sua direção, que é um mês decisivo demais para a Vitória para esse ano? Confiando nos atletas que aí estão, dando força aos atletas que aí estão, mentalizando jogo a jogo. Nosso campeonato é jogo a jogo, nosso campeonato é sábado contra o Atlético de Goiás. Tenho certeza que o estádio vai estar cheio, com a energia que nós sempre tivemos da torcida, que é a grande responsável pela reconstrução do clube. Então apenas piloto do projeto, certo? Acreditando nos jogadores que aí estão, apoiando os jogadores que aí estão, e essa é a nossa força, se fechando, reunindo, conversando, treinando. É uma metodologia nova, é um treinador novo, e a gente vai aguardar os acontecimentos a partir de sábado, como eu repito, a partir de sábado é o nosso campeonato que está no nosso nível. Nós temos aí 3 jogos, que é o Atlético de Goiás, o Cuiabá e o Juventude. E é daí que a gente tem que buscar força para sair dessa situação. Para a gente sair dessa situação, a janela está fechada. Então não tem como você trazer jogador novo até 10 de julho. Tem que nos fechar entre a gente, o treinador trabalhar mais do que ele está trabalhando, certo? Colocar jogadores que não estavam jogando, fazer experiências, como já está sendo feita, e ganhar os jogos. Não tem outra solução. Fábio, eu quero fazer 2 perguntas em uma, na verdade. A primeira é que a gente soube, né, que o Carpini já está fazendo algo que a gente não via muito o Condé fazer, que é utilizar a base do Vitória. Me parece que acho que foi o Fábio Soares que já foi convidado a voltar lá do Itabuna para jogar pelo Vitória. Luiz Miguel, perdão. E aí eu quero saber se dentro desse planejamento até esse dia 10 de julho existe essa expectativa de se utilizar mais atletas da base do Vitória para compor o elenco, e se essa especulação das possíveis saídas do Dudu e do Rodrigo Andrade, se existe alguma proposta concreta ou se é só especulação mesmo. Vamos lá. Primeiro que o Carpini está acompanhando os jogos do Itabuna.
A base principal do Vitória está jogando Itabuna, que é o nosso sub-20. E ele acompanhou o jogo de Itabuna e Nova Iguaçu, gostou muito do Luiz Miguel, gostou muito de outros atletas, chamou o Luiz Miguel. Tem a previsão sim de trazer outros atletas para incorporar ao nosso elenco. A ideia é essa, temos conversado com ele. É uma filosofia nova, é uma filosofia de futebol diferente do que estava aí. Não estou criticando, só estou dizendo que é novo, é um modelo novo. E ele já me disse que sim, que vai sim contar com os atletas da base e botar os atletas da base para jogar no time profissional. Com relação à outra pergunta? Não, isso é fake news. Se eu for responder cada fake news de Vaga, de Cambutanga, de Rodrigo Andrade, eu não faço nada. Não tem ninguém para sair do Vitória. Bora deixar bem claro aqui. Não tem proposta. O Vitória até dia 10 de julho, ninguém pode estrear, ninguém pode sair, a não ser quem peça para sair. Ninguém é maior do que o Vitória. Vai ficar no Vitória quem quer jogar no Vitória. Quem não quer jogar no Vitória não pode ficar no Vitória. Então, se o jogador pede para sair, eu não tenho o que fazer. Se o jogador não pede para sair, vai continuar. Dudu tem contrato até 25, Wagner tem contrato até 25, Mateuzinho até 26. Vai depender, nesse momento, nós não temos intenção de liberar ninguém e de sair ninguém, nem que proposta tem. A Bruna chegou rubro-negra. Eu gostaria de saber se Ao ele já vivo. definiu o número de contratações ou ainda está em conversa, como vai acontecer? Nós temos um treinador novo que está passando para a gente a dificuldade. Além de estar passando, ele está fazendo contato com o que ele quer trazer, porque não é simplesmente contratar. É difícil, você tem que achar o jogador, convencer o jogador para vir e acertar com ele. Então ele está nisso dessa forma, está analisando com calma. Tínhamos uma reunião hoje, mas em função desse evento, a gente marcou para amanhã, que é um evento que ele vai fazer uma análise do grupo, dos que aí estão, e vai fazer uma análise do que ele acha que precisa. Então, com calma, um trabalho que a gente tem muito desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente vai ajustar isso, e as contratações vão acontecer sim, é evidente que vão acontecer. Dia 10 de julho elas vão acontecer dentro da possibilidade do Vitória. Bom dia, presidente. Ainda em relação a contratações, em especial o embaixador da Betsat, existe a possibilidade de, já nessa janela de julho, este jogador chegar? E qual é a posição específica? O senhor tem um clássico 10, um centroavante, um defensor? Qual seria? Bom, primeiro agradecer a Betsat, o ônibus que está aqui do lado, aqui. A Betsat nos deu fora do contrato dela, por entender o tamanho do clube, assim como a TV Vitória que ela assumiu todo o setor, certo? Assim como premiação que o Vitória que ela tem prometido a dar a gente. E dizer que a Betsat era uma empresa búlgara que chegou no Brasil, o Vitória é o primeiro clube a ser patrocinado por ela, e que ela, nas conversas com o Vitória, disse que vai trazer um embaixador da empresa, como as outras bets e empresa têm, para buscar. Aí é uma questão da Betsat, não tem um contrato, não tem uma obrigação dela fazer isso pelo Vitória, que a gente vem conversando com eles e aguardando, certo, o que pode acontecer. Fábio, bom dia mais uma vez. Só para não deixar de perguntar, porque o torcedor sempre pergunta a respeito da SAF. Existe alguma proposta ainda? O clube vai avaliando, até porque a gente sabe que esse processo é um processo demorado, que ainda vai para o conselho, vai para a assembleia, para o sócio, tem todo um processo ainda para... Se caso exista algo, como é que vai fazer? Sem SAF, a gente saiu da Série C, veio para B, como campeão brasileiro, campeão baiano, estamos na A, estamos entregando aqui uma obra de mais de 10 milhões de reais, sem um centavo de ninguém, sem vender nada. Sem SAF, a gente entregou há cerca de 60 dias atrás a reforma nos 3 campos da base, o prédio de 2 andares, a iluminação do campo. Sem SAF, a gente entregou o nosso estádio, o mini estádio, você transmitiu tanto jogo lá, Bebeto Gama lá embaixo. Sem SAF, a gente entregou o primeiro prédio de 4 camarotes, 6 salas, que já funciona hoje o financeiro do clube todo. Sem SAF, a gente entregou há cerca de 60 dias o prédio novo, com academia nova, com equipamento, com mais 8 camarotes, com mais 6 salas onde está funcionando a TV Vitória. Então, não quero dizer que eu sou contra a SAF. Eu estou dizendo que se você fosse pensar numa proposta quando eu assumi na Série C, isso era irrisório. Se você analisar o que o Vitória fez nos 2 anos e 5 meses e a valorização da estrutura do clube hoje, o valuation, como as pessoas gostam de falar em inglês, e o valor, como eu gosto de falar em português, o valor da instituição hoje
é 1000% a mais do que a instituição que eu recebi. Nem só pelos resultados em campos, nem só pela estar na Série A, nem só por ser campeão brasileiro, separando, mas pela estrutura que a gente deu ao clube. E o torcedor precisa entender, às vezes eu coloco lá alguma coisa de obra, o torcedor diz lá, eu quero os 3 pontos. Eu também quero os 3 pontos. Ninguém quer os 3 pontos mais do que eu. Mas não se faz um clube só de futebol. Se você não tiver uma estrutura por trás, para que o jogador seja bem recebido, seja bem tratado, uma boa fisiologia, uma boa fisioterapia, uma boa academia, uma boa concentração que nós reformamos toda, um ônibus para andar para aeroporto, para fazer viagem, certo? Estrutura para dar recurso ao clube, ninguém vem jogar aqui não, meu amigo. O cara quer estrutura e quer conhecer a estrutura do clube para se defender. Então a estrutura do clube transforma o clube num grande clube. Se você pegar os grandes exemplos de clubes que estão hoje no auge, tipo o Atlético do Paraná, primeiro ele fez a estrutura, depois ele virou o Atlético do Paraná. O Palmeiras primeiro fez a estrutura, depois ele virou o Palmeiras. E por aí vai. Então o que o Vitória está fazendo é melhorar a sua estrutura, valorizar a sua estrutura, com muito trabalho dessa equipe que aqui está, com muita garra dessa equipe que aqui está, com relação à sociedade civil, com os poderes concernentes, com a torcida, melhorar cada dia mais, para aí a gente ir sim, um dia para essa discussão da SAF, sentar no Conselho Deliberativo, sentar numa Assembleia Geral e debater o assunto. Mas antes da SAF, a gente tem que nos valorizar, tem que melhorar a nossa vida, certo? Para que a gente possa discutir. Repito, não estou dizendo que eu sou contra, mas eu acho que tem que ter um momento para fazer a SAF. Fábio, mais uma perguntinha. Eu queria saber quanto custa para operar tudo isso aqui no Vitória mensalmente, e também você tinha dito que a folha era entre 5 e 6 milhões que estava no momento. Eu queria saber até quanto tem margem para chegar a isso aí. Bom, tem 2 custos no Vitória. O custo da dívida do passado. Ontem nós pagamos, e pagamos todo mês, 953 mil da Justiça do Trabalho, 470 do Decoval, 200 do Banco Central, 430 da CNRD, 850 de ainda de parcelamento de Transferban. Já pagamos quase todos, mas ainda falta o empresário de Jordi Caicedo. Pagamos 860 de parcelamento de impostos atrasados. Então, quando você faz essa conta, para o Vitória sobreviver, você que está aí sentado, que vive criticando, que nunca deu um saco de cimento, que nunca nem se associou, Vitória precisa de 11 milhões. 11 milhões para sobreviver por mês. Quem está sentado nessa cadeira aqui, precisa arrumar 11 milhões todo mês para que essa instituição chegue do jeito que está e com os pagamentos em dias. Nossa folha hoje está em torno de 5 milhões de jogadores. Então, a gente tem um planejamento em cima do que a gente busca de recurso, de aumentar isso de acordo com o que vai acontecer. No nosso planejamento, ela ia até 5 milhões na primeira janela e poderia ir até 7.500 na segunda janela. Fábio, Djalma, bom dia. Donato do Arena Rubro-Negra. A última vez que a gente se encontrou, eu falei um pouco sobre, fiz uma pergunta nesse sentido, eu vou fazer novamente, porque eu também sou conselheiro e eu tive informação importante sobre a arrecadação através dos sócios. Em 2023 a gente conseguiu arrecadar 21 milhões durante o ano e a gente ainda não tinha batido algumas metas que foram estabelecidas nesse final de ano de 2023 para o início de 2024. O quão importante é para o Esporte Clube Vitória atingir a tão sonhada meta de 50 mil sócios para além da questão financeira, de dar um respiro para a instituição, mas também para pensar em futuras contratações melhores ou então investimento na estrutura do clube? Excelente pergunta. O Vitória vive de déficit. Ele é uma instituição deficitária. Todo ano, todo mês, você precisa completar ou com a Libra, que chegou para nos salvar, essa é a grande verdade, certo? Para pagar as contas, ou buscar um patrocinador novo, ou rezar para que a Globo programe um jogo para a TV aberta, que aí você recebe mais. Aí articulação, você precisa fazer articulação para que aconteça isso. Então, o número de 50 mil é o número que você precisaria de referência para você pagar as custas de custeio do clube, para você entender como funciona o clube. Você tem a conta de água, a conta de energia, alimentação, você tem o salário dos funcionários. A nossa folha de funcionário está em torno de 1.620.000, é a folha de funcionário do clube, com todos os funcionários do clube, certo? Com base, quando eu falo funcionário, eu falo bolsa de basquete, de remo, de futebol feminino, bolsa da base, PJ, médicos, massagistas, tudo, custa 1.620.000 por mês para ficar em dia, certo? Então,
Se você tem os 50 mil sócios, o valor correspondente a isso bate com a despesa de custeio do clube. E aí você teria que buscar outros recursos para pagar. O que é que nos assombra? São as dívidas do passado. A dívida do passado é a maior assombração. Já foi bem maior. Ela era 330, caiu para 148, certo? Mas ainda nos assombra. Coletiva encerrada com o presidente Fábio.